Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar uma arte que você tenha produzido, por exemplo, no Adobe Illustrator, para fazer dela uma animação vetorial para a internet utilizando o Adobe Animate. A primeira coisa a fazer aqui é preparar esse arquivo para trabalhar no Adobe Animate. Uma boa opção para fazer isso é aqui no menu Windows, janela, clicar aqui na opção de exportar asset ou gerar recursos de imagem. No meu caso, a caixinha ela já está preenchida com alguns elementos porque eu já tinha preparado algumas coisas aqui. Só que eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Se eu tiver criado um objeto qualquer, vamos supor aqui uma estrela. Pronto. Vou colocar aqui um preenchimento diferente só para a gente conseguir visualizar melhor. E se eu quisesse transformar esse objeto aqui em um objeto que eu posso trabalhar depois, por exemplo, lá no Adobe Animate, bastava que eu arrastasse a minha estrela aqui para a caixa de exportar e ele ia criar aqui já esse asset. Eu posso colocar aqui um nome para ele, por exemplo, estrela, e já estaria pronto. Se eu fizer modificações aqui na minha estrela, como por exemplo trocar a cor de preenchimento, ele já atualiza na caixinha. Outra coisa, se eu tiver feito coisas do tipo, por exemplo, colocar aqui uma outra, colocar aqui menor, eu posso também selecionar vários elementos e arrastar de uma vez só para a minha caixinha. E ele também vai criar esse elemento já aqui. Da mesma forma, se eu fizer alterações, ele também já atualiza. E assim eu poderia colocar um nome também para esse recurso de imagem. Quando eu não quero mais esse recurso, eu posso simplesmente selecionar, deletar, e ele também exclui da minha janela para exportação. Tá? Como eu quero criar um loop para essa minha animação, eu preciso, por exemplo, que essa ilustração que representa aqui uma montanha, ela seja bem maior do que a minha tela, porque assim eu posso arrastar horizontalmente essa montanha para criar a ilusão de movimento. Então eu vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui essa montanha duplicando e para isso eu vou utilizar aqui minha tecla Alt. Seguro a tecla Alt, arrasto, eu posso também segurar a tecla Shift se eu quiser manter aqui um alinhamento. Tá? Diminuir um pouquinho o zoom para vocês possam visualizar. Então eu tenho aqui 4 pedacinhos da minha montanha, tá? Então eu vou pegar esses 4 pedacinhos aqui e vai ser então a minha alteração para o asset da montanha. Eu vou clicar e arrastar. Pronto. Então ao invés de utilizar esse asset aqui, eu vou utilizar esse outro da montanha que já está completo. Então vou colocar aqui, por exemplo, montanha maior. Pronto. Então tenho esse asset aqui da montanha maior e não preciso mais desse asset aqui, então vou clicar e vou deletar. Vou também aqui duplicar essas faixinhas da estrada que eu tenho aqui, vou chegar aqui mais próximo para vocês poderem visualizar melhor. Pronto. Porque justamente pelo mesmo motivo, eu também vou precisar fazer a animação das faixas e para isso eu preciso ter uma quantidade bem maior de faixas para que eu possa deslocar também na horizontal. Pronto. E vou transformar tudo isso também aqui num asset, tá? Vou pegar aqui no recurso de imagem. Pronto, eu não preciso mais das minhas faixas originais que eu tinha aqui em cima, vou excluir. Então, como eu fiz algumas modificações aqui na minha janela do gerar recurso de imagem, vou selecionar meus arquivos, tá? Selecionei todos eles. Já defini que eu quero trabalhar aqui com o formato SVG, já que vou trabalhar com vetorial para a internet, e vou clicar aqui na caixinha do exportar. Ele vai criar uma pasta Assets dentro da mesma pasta onde eu já tenho o meu arquivo do Adobe Illustrator e basta então que eu clique aqui Choose, escolher a pasta, ele vai gerar então essas modificações. Ele vai substituir esses aqui porque eu já tinha e vai acrescentar os novos. É bem rápido, tá, o processo, já concluiu e agora sim eu posso ir lá para o meu Adobe Animate. Pronto, aqui no Adobe Animate eu tenho opções para gerar arquivo SWF, que seria interessante, por exemplo, para trabalhar com aplicações desktop, mas tem algumas restrições de segurança para trabalhar com dispositivos móveis, então, de maneira geral, se você vai trabalhar para a web, é altamente recomendável que você utilize um desses formatos. O formato WebGL para pré-visualização você vai utilizar se você tiver certeza que você tem uma placa gráfica com aceleração GPU para aproveitar esse recurso. Se você tem dúvida ou se você quer fazer um arquivo para o público em geral, que vai rodar na internet, então você vai escolher essa opção HTML5 Canvas. Então essa que eu vou clicar aqui, que é o ideal para a gente. Próxima coisa a fazer aqui, na janelinha de propriedades, ajustar as dimensões da minha cena. Então, nesse caso aqui eu vou definir, por exemplo, 700 por 300, que são as dimensões aproximadas do meu arquivo lá do Adobe Illustrator.
Também vou ajustar a velocidade aqui em frames por segundo para 30, só para facilitar aqui minhas contas e também para ficar um pouquinho mais rápido a minha animação. Então agora sim vou importar meus elementos para a biblioteca. Vou clicar aqui no menu Arquivo ou File, Import, Import to Library ou Importar para a biblioteca. Então, ele criou aqui uma pasta Assets. Vou clicar aqui na minha pasta Assets. Eu tenho aqui os meus arquivos, tá? Os arquivos que eu tinha gerado lá. Nesse caso aqui, eu vou selecionar todos eles e vou mandar abrir. Isso aqui é um pouco chato porque não tem uma opção de escolher para todos, então essa caixinha vai aparecer aqui algumas vezes. Eu vou ter que escolher a opção de importar todos os caminhos para dentro da mesma camada e frame, tá? Então, ok. Pronto, isso que aparece aqui embaixo não é um erro, tá? São só alguns avisos, como nesse caso falando sobre o Blend Modes, aquilo que eu falei para vocês sobre as transparências, mas não vai atrapalhar em nada o nosso trabalho. Se ele criou, por exemplo, essa pasta aqui, como às vezes acontece justamente por causa daqueles Blend Modes, você pode excluir essas pastas com segurança, isso não vai atrapalhar nosso desenho. Então vou clicar aqui para deletar, confirmar aqui, vou confirmar que pode ser deletado e também aqui essa outra pasta dos reflexos. Pronto. Então agora eu tenho só as ilustrações, que é realmente o que eu preciso. Então eu vou começar a montar meu arquivo seguindo a ordem de camadas aqui, ou seja, vou começar pelo background. Então vou trocar o nome dessa camada aqui, vou colocar BG, por exemplo. Vou arrastar aqui então a minha ilustração do background. Então eu vou fazer um ajuste aqui em propriedades, vou alterar então para as dimensões que eu utilizei de fato, que foram 700 por 300. Vou determinar também logo o tempo da minha animação. Nesse caso eu vou fazer uma animação que vai durar 5 segundos, portanto eu preciso de 150 frames. Vou dar um clique aqui e com o botão direito do mouse eu vou escolher a opção de inserir quadro ou insert frame. Também poderia fazer isso apertando a tecla F5 aí no teclado. Pronto, agora eu já defini aqui o tempo total da minha animação, já criei a camada, não pretendo mais modificar isso aqui, vou clicar aqui no cadeado para bloquear essa camada, porque eu preciso criar uma camada para ele. Então vou clicar aqui, vou nomear essa minha camada por questões de organização, vou chamar de nuvem 1, a primeira nuvem aqui para a minha cena. Pronto. É isso aqui, Eu só preciso especificar qual é o tipo de animação que eu quero criar, qual é a posição que esse objeto deve ter aqui no início e a posição que ele deve ter no tempo final, o tempo 150. Então vamos lá. Eu já estou aqui com o cursor, que é isso aqui, no meu primeiro frame, já posicionei o objeto onde eu quero que ele comece. Então eu posso clicar em qualquer parte aqui da minha camada e escolher que eu quero criar uma interpolação de movimento. Então vou clicar aqui, Pronto, escolhi essa opção. Vou agora para o meu frame 150, que é onde eu quero que a minha animação conclua, e basta que esse objeto esteja lá na posição que eu quero. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso clicar e arrastar mantendo pressionada a tecla Shift para garantir o alinhamento, tá? Ou eu poderia também utilizar a tecla Shift mais as setas direcionais aqui do meu teclado, tá? Para mover o objeto. Então aqui já está como eu queria. A animação da primeira nuvem está ok, eu vou criar agora a segunda, tá? Novamente crio uma camada, vou nomear aqui nuvem 2, por exemplo, e faço o mesmo processo. Vou buscar a próxima nuvem, coloco aqui na cena, posiciono aqui onde eu achar que ela deve começar, por exemplo aqui. Lembre-se sempre de retornar o cursor para o início, tá? Retornei o cursor para o início, para que eu possa definir como é que eu quero que o meu objeto comece na minha animação. Então já posicionei como é que eu quero ele no início, tá? Talvez um pouquinho mais para cá. Vou clicar com o botão direito sobre a camada e dizer que quero criar uma interpolação de movimento. Agora me desloco até o último frame e posiciono a nuvem onde eu quero que ela termine a animação. Então, fazer isso, novamente segurando a tecla Shift para garantir esse alinhamento, também já está feito. Posso visualizar com a tecla Enter, como eu mostrei, e aqui já tem a animação da nuvem feita. Vou repetir basicamente o mesmo passo para as outras, ou seja, eu crio uma camada com o nome do objeto que eu quero, por exemplo aqui a montanha agora. Vou buscar o meu objeto aqui, Nesse caso vou pegar aqui o montanhas maior, porque já está com a dimensão que eu preciso. Vou arrastar para a tela, vou posicionar essas montanhas inicialmente, por exemplo aqui, Então já posicionei aqui essa montanha aqui, por exemplo, usando como referência o centro dessa montanha mais alta. Novamente clico com o botão direito, criar interpolação de movimento. Vou até o último frame. Então, a ideia aqui é que eu possa garantir um loop, ou seja, que aquela montanha inicial seja igual à montanha final. A partir de agora já é interessante visualizar no browser, porque assim a gente tem um preview melhor de como é que está ficando o resultado. Então para isso vou utilizar Command Enter ou Ctrl Enter se você estiver no PC.
Pronto. Então, ó, ele está mostrando aqui o preview. Vou voltar aqui no meu timeline para que eu possa agora colocar os elementos que restam. Vou colocar agora uma outra camada aqui para a estrada. A estrada não vai ser animada, é um objeto estático, então eu preciso só pegar aqui e posicionar aqui na minha cena. Como eu falei, a estrada ela é um elemento estático, mas eu vou criar uma outra camada aqui, ó, que vai ser aqui as faixas. Que essas faixas sim eu vou utilizar para criar a ilusão do movimento. Então as faixas, eu vou pegar também aquelas faixas maiores que eu tinha falado para vocês, vou arrastar aqui para a minha tela, de forma que o primeiro tracinho conhecido aqui, ó, exatamente com a margem da minha tela, retorno meu cursor para o início, ó, voltei aqui, ó, vou clicar botão direito em cima da camada, vou criar a interpolação do movimento, tá? Novamente vou até o último frame, certinho na mesma posição que estava a cena inicial. Pronto. Vou mais uma vez visualizar no navegador, Command Enter. Pronto. Então eu fiz as faixas maiores do que as montanhas justamente para criar esse efeito de paralaxe. Então, ó, vocês vão ver que essa ilusão de ótica já vai funcionar bem. Eu vou clicar aqui, criar uma camada nova para o carro. Então, ó, visualizar aqui, Command Enter. Pronto, então como vocês estão vendo, o carrinho já parece estar se deslocando porque a cena está passando aí por trás. Então, vou clicar aqui na camada, vou criar aqui uma camada de textos. Pronto. Se você tiver textos estáticos, como eu vou ter alguns textos estáticos aqui, eu posso colocar todos eles na mesma camada. Ok. Então, esses elementos eram estáticos, não vou fazer nenhum tipo de animação com eles. E agora eu vou criar uma outra camada aqui, a camada onde eu vou colocar, por exemplo, o botão da promoção. Criar aqui uma camada chamada botão, eu vou colocar esse elemento, um texto aqui que é o texto do clique. Mesma coisa dos outros, eu vou deslocar o cursor inicialmente aqui para o primeiro frame, vou clicar aqui com o botão direito e vou escolher a opção de criar a interpolação do movimento. Nesse caso ele me dá uma advertência porque eu tenho mais de um objeto na mesma camada e ele diz então que ele vai ter que converter isso num símbolo. Então vou dar OK. Pronto. Ele converteu num símbolo aqui, ó, símbolo 1. Ainda vai ter uma particularidade em relação a esse símbolo. Eu vou vir aqui nas propriedades para mostrar para vocês. Ele está a princípio como um clipe de filme. Poderia estar também como um gráfico. Mas como eu quero que ele seja um elemento de interação, eu quero poder clicar nesse objeto e assim determinar que ele vá para algum site ou alguma coisa do tipo. Então eu preciso transformar esse objeto aqui em um botão. Tá? Pronto, converti esse objeto aqui em um botão e ele, em sendo botão eu preciso dar um nome para ele. Vou chamar, por exemplo, aqui de B1. Eu não quero que ele já comece aqui, na verdade eu quero que ele comece fora da tela, então vou posicionar ele inicialmente aqui fora da tela. Lembrando que eu fiz isso porque eu estou com o meu cursor aqui ó, no primeiro frame, por isso eu posicionei como eu queria. Alguns frames depois, por exemplo aqui ó, no frame 10, eu já queria que ele já estivesse dentro da tela. Então basta que eu posiciono meu cursor aqui no frame 10, por exemplo, clico aqui e vou arrastar aqui, ó, ou mover aqui com minha seta para a posição que eu quero que ele fique. Eu quero que ele permaneça nessa posição até o frame, por exemplo, 140. Esse aqui, ó. Então eu vou simplesmente criar um novo frame aqui, ó, nesse ponto. Eu posso fazer isso, por exemplo, clicando aqui, ó, apertando a setinha para cima e depois voltando. Ele registrou então essa minha alteração, criou aqui esse novo frame. Tá? E aqui embaixo, ou aliás, no último frame, então, eu vou precisar que ele saia novamente da tela. Vou também, mais uma vez, arrastar aqui para fora. Pronto. Então a animação dele ficou assim, ó. Ele começa fora da tela, no frame 10 fica ali, permanece nessa posição até o frame 140 e depois sai novamente da tela. Vou clicar aqui, ó. Ele já é um botão, já tem um nome. Então eu posso vir aqui no meu menu Window e vou escolher a opção aqui, ó, de snippets de código. Ou seja, nesse caso aqui é como se fosse fragmentos de códigos ou trechinhos de código que eu posso utilizar para criar minhas animações. Então vou clicar aqui e nessa janela que vai aparecer aqui eu vou escolher as minhas ações de acordo com o tipo de arquivo que eu selecionei lá no início. No meu caso eu escolhi HTML5 Canvas, então é aqui quando eu vou trabalhar. Eu poderia utilizar
ações de controle do meu timeline, como parar a animação, voltar para o frame tal, etc. Mas nesse caso eu quero ir direto aqui na parte de ações e vou determinar que quando eu clicar nesse botão ele deve ir, por exemplo, para uma página específica da web. Então basta que eu dê um duplo clique aqui. Pronto, ele apareceu aqui a caixinha. Eu tenho aqui as instruções de como eu devo preencher, ou seja, basicamente ele diz que eu preciso substituir essa orientação aqui, que é o nome do endereço que veio genérico aqui da Adobe, pelo endereço que eu desejo, tá? Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, este B1, foi o nome que eu dei para o botão, vai adicionar um evento, no caso seria um evento que vai ser desencadeado a partir de um clique, e ele vai então abrir uma janela com o endereço ou URL que eu determinar aqui como uma janela nova. Então, por exemplo, vou colocar aqui que se você clicar, ele vai, por exemplo, para o site da UNP. Feito essa alteração, eu posso fechar a caixinha, que já foi criada, então meu recurso de interatividade, e eu já posso testar, tá? Então vou dar um Command Enter para testar. Então aqui, já fica aqui com a mãozinha, certo? Onde eu posso clicar, vou clicar para mostrar para vocês. Pronto, abriu realmente aqui o site da UNP. Vou voltar aqui na minha animação. Então, como vocês estão vendo, já está funcionando aqui a animação, já está funcionando o clique. Tudo isso daí está funcionando como deveria, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada nessa aula aqui e eu vou retornar na próxima aula para mostrar para vocês como criar as animações secundárias e exportar o arquivo final. Até lá!